Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo número 22, diz assim a palavra do Senhor. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mundo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebul, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expele a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhes os bens, sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Que o Senhor possa, nesse momento, de fato, falar aos nossos corações. Irmãos, nós estamos aqui no momento em que Mateus está instruindo a sua igreja acerca daquilo que falamos inicialmente, que foi o que era a instrução dos líderes religiosos e como essas instruções ou essas práticas pesavam sobre o seu povo, de maneira que o povo, em vez de cumprir a lei do Senhor, estava totalmente escravos de tradição. Nós percebemos isso quando vimos o Senhor Jesus falar sobre o seu jugo e depois anunciar sobre as duas principais atividades do dia do Senhor, que é aquilo que nós falamos sobre obras de necessidades e as obras de misericórdia. Vimos como ele, de forma necessária, adentrou àquela seara com os seus discípulos. Na verdade, os discípulos, né? A gente vê no versículo de número 1, capítulo 12, os discípulos adentram a seara, colhem espigas para comer. E Jesus, questionado pelos líderes religiosos, né, quanto a não repreender os seus discípulos por aquilo, ele mostra que havia necessidade, e aquela necessidade não quebra o quarto mandamento. E também vimos logo depois a questão da cura de um homem, demonstrando também que fazer o que é bem no dia do Senhor não quebra a lei do Senhor. O quarto mandamento, ele não é quebrado quando se faz aquilo que é, né, o bem no dia do Senhor, as obras de misericórdia. E percebemos logo depois como Mateus aponta Jesus Cristo cumprindo as escrituras daquilo que foi. Volta comigo no versículo 15, quando diz: mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali, muitos o seguirem, a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que o não expulsassem a publicidade. E vimos como Mateus fez a relação desse ato de Jesus com aquele que encontra na profecia do profeta Isaías, capítulo 42, a partir do versículo 1, mais especificamente do versículo 1 ao versículo 3. Então nós vemos como Mateus fez aquele fechamento. E agora ele vai nos trazer um outro acontecimento, né, que de alguma forma nós vamos ver como fecha não apenas aquilo que Jesus está ali instruindo e algo que ele vai nos ensinar aqui mais especificamente, vamos ver, acerca do que ele vai tratar com os fariseus, né, e como nós nos identificamos muitas vezes como esses fariseus. A relação a relação que ele faz com o profeta, com o que nós temos ali no profeta Isaías. Primeira coisa, então, que nós podemos observar nesse texto, a partir do versículo 22, né, se a gente olhar principalmente para os versos de 22 ao verso de número 24, como Cristo, de fato, ele é o Messias, né, com pleno poder para libertar o cativo da mão inimiga. Como Cristo é o Messias com pleno poder
para libertar o cativo da mão inimiga. Veja, versículo 22, então, Mateus nos diz que então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. Vemos aqui que Jesus Cristo, nesse ponto, Mateus mostra como ele traz essa libertação ao que estava cativo e a sua cura. É interessante que temos aqui um homem que ele está endemoniado e alguns colocam, inclusive, que o fato dele estar endemoniado é que por isso ele estava então cego e ele estava mudo, né? Eu acho muito interessante, e assim, o texto não... Perceba, quando nós lemos, né? E trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. Né? Mateus nem dá a ênfase de que ele expulsa o demônio, de que ele traz ali a libertação, mas pressupõe aqui que isso foi feito. Né? Veja que o Mateus ele não está tão preocupado em falar algo acerca daquele homem, o meio onde ele estava. A preocupação de Mateus no relato da história, nessa narrativa, não é que ele não é apresentar como Jesus Cristo fez. Marcos, por exemplo, no capítulo de número Marcos, capítulo de número 3. Marcos, capítulo número 3, ele vai falar ali aonde, inclusive, Jesus estava, né? Estava reunido numa casa, muitos estavam ali, né? Tentando adentrar aquela casa. E dá mais alguns detalhes acerca desse homem. Lucas, inclusive, vai falar que, além dos fariseus estarem murmurando, alguns outros pedem Jesus Cristo que façam mais sinais. Então, o que eu quero mostrar com isso é que, nesses dois relatos paralelos que nós temos, há mais detalhes acerca desse acontecimento. Mateus não se preocupou tanto em relatar essas coisas para nós, para a sua igreja, né? Para a igreja a quem ele direciona esse evangelho, essa escrita, seu livro. De maneira então que a gente pode aqui observar, de alguma forma, que, veja, há aqui uma certa prisão deste homem, que além de estar endemoniado, totalmente, né, escravo daquela entidade, né, ele está ali também impedido de ver, impedido de falar. Perceba a grande miséria desse homem. Eu entendo que quando Mateus de fato nos traz esse relato, e eu vou tentar mostrar depois, né, como ele traz essa relação com o que está anterior, principalmente no contexto de Isaías 42, e no que diz respeito ao princípio do Evangelho, o Evangelho do Reino, a vinda do Messias, e aqui como Jesus vem com poder, a gente pode perceber que ele está mostrando o poder do Filho, o poder do Messias, não apenas para curar alguns, mas também para poder expulsar desses demônios. Expulsando, não apenas tendo poder para expulsar ou para curar, mas ele expulsa e cura e traz total libertação a esse homem. Não vou me deter muito nisso, porque também não é o ponto aqui de Mateus, acerca da cura em especial desse homem. Nós podemos observar logo em seguida, uma vez que Cristo tem esse poder, é o Messias que veio com poder para libertar, né, da mão inimiga os cativos, ele traz mais uma vez o espanto para aqueles que estavam ali. Veja no versículo 23, quando a multidão fica espantada, admirada, ele diz: toda a multidão se admirava e dizia: é este, porventura, o filho de Davi? Veja como é interessante o ponto de Mateus aqui. Ele já nos mostrou, lá no capítulo 4, nós vimos isso, que Jesus Cristo subiu para Galiléia, anunciava o evangelho nas sinagogas e realizava inúmeros milagres. Ele, de fato, está naquela região, sendo aos poucos conhecido pelos homens. E de vários lugares diferentes, pessoas iam até ele para serem curadas, para serem abençoadas. De maneira que quem não ia até ele, o recebia na sua terra, porque ele percorreu toda aquela região.
inclusive em regiões gentílicas. Ele teve em locais, de fato, fora do território de Israel. E, mais uma vez, temos a admiração das pessoas. A ênfase de Mateus mostrando aqui que havia admiração daquelas pessoas. E aqui, em especial, trazendo uma observação que nós temos que frisar aqui, que este, porventura, o filho de Davi? Quem está pronunciando isso? A multidão. Da multidão, podemos pensar que quem é o grupo maior dentre essa multidão? Os simples, o povo. Não os religiosos, não aqueles que estavam ali de fato nas sinagogas, no ensino, não aquelas diversas divisões dentro do judaísmo, fariseus, saduceus, mas o povo simples, o povo que estava ali a cada dia procurando viver trabalho, templo, todas aquela simplicidade, e aqueles que se assentavam no templo, mais especificamente no contexto aqui, regiões, as sinagogas, para aprender do Senhor. Então o que nós percebemos é que este povo simples, esta multidão, a observar o Messias, que vem com poder e liberta o cativo da mão do inimigo, eles observam e dizem: será esse o filho de Davi? Por quê? Porque as Escrituras nos diziam que o filho de Davi, o Messias, quando ele viesse, era justamente isso que iria acontecer. Quando ele viesse, era justamente isso que nós conseguiríamos identificar nele. E eu gostaria então que você agora abrisse comigo em Isaías capítulo 42. O texto que Mateus nos apresenta nos versículos anteriores, para nos falar acerca do momento em que Jesus Cristo, ele clama ao povo que não traga a publicidade. E a gente vai observar do versículo 1 a 3, que é aquilo que Mateus traz aqui no relato. Mateus traz essas palavras dizendo que Jesus está cumprindo o que está no profeta Isaías. Isaías 43, do verso 1 ao verso em diante, diz assim: eis que o meu servo a quem sustento, o meu escolhido em quem a minha alma se compraz, pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios, não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade proclamará o direito, não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. E ele continua: assim diz Deus, o Senhor, que criou o céu e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios, veja o verso 7, abrir os olhos aos cegos, para tirar da prisão o cativo, e do cárcere os que jazem em trevas. Aqui, no profeta Isaías, nós temos uma palavra que aponta justamente para aquele que é o escolhido do Senhor. E como nós vimos Mateus falando lá, atribuindo justamente a Jesus, o escolhido, aquele que de fato não viria para poder trazer polêmicas, confusões e nas praças andar em discussões com os religiosos, mas justamente para vir e trazendo ali então a esperança aos gentios, aqueles que não tinham ali ao Senhor, mas em especial esse do Senhor, ele seria também o mediador para abrir os olhos aos cegos, para tirar da prisão o cativo e do cárcere o que jazem em trevas. E voltando então em Mateus capítulo número 12,
Quem é esse homem que nós temos aqui sendo purificado? Um homem em trevas. Um homem cativo, escravo. Um homem acorrentado pelo inimigo, cego. Um homem que totalmente estava ali em trevas. O povo simples, ao observar a Jesus e ver aquelas obras, ele diz: será este sim o filho de Davi? Cristo é aquele, o Messias, que vem cumprindo poder para de fato libertar o homem da mão inimiga. Ele trouxe libertação ao cativo, traz essa admiração ao povo, mas também ele traz com isso a perseguição sobre si mesmo, que é aquilo que a gente observa no versículo de número 24. Veja, a murmuração dos fariseus. Verso 24 diz: mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: este não espere demônios, senão pelo poder de Beelzebul, maioral dos demônios. E aqui eu percebo que é onde penso Mateus inicia o propósito para essa parte, para aquilo que ele está instruindo aqui a sua igreja, que é: uma vez que o povo observa e vê a obra do Senhor Jesus, esses líderes religiosos, não podendo negar o fato de Jesus Cristo ter curado aquele homem, não podendo questionar aquilo que foi feito, eles estão ali murmurando entre si, falando entre si, nos seus corações, apresentando uma insatisfação e julgando o comportamento de Jesus, dizendo que este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebul, maioral dos demônios. Eles acusavam Jesus de realizar o exorcismo daquele homem pelo poder de Satanás, chamado ali então Beelzebul. Baal-zebul, Deus das moças, que depois disseram que se transformou em Deus das habitações, por isso haviam cultos antigos a Baal, e eu penso que o ponto aqui não é tão esse, porque naquele tempo entendia já Baal como, de fato, esse espírito maligno do próprio Satanás. E é interessante que quando coloca dessa forma, os fariseus estão dizendo que o próprio Jesus, ele está endemoniado, ele está cheio de Satanás. O próprio Cristo está ali possuído pelo inimigo. Essas são as palavras que esses homens levantam contra o Senhor Jesus Cristo. E agora eu quero que você perceba o seguinte: será por que eles fazem isso? Por que os líderes religiosos daquele momento, vendo o que foi feito, se levantam contra o Messias, se levantam contra Jesus Cristo, para poder denegrir ainda mais a imagem dele? O homem foi purificado, o demônio foi expulso, o cego passou a ver e a falar, porque era mudo. Mas os líderes religiosos dizem: isso foi feito pelo poder do inimigo. Por quê? E aqui é um ponto que eu queria trazer uma aplicação para nós, para que a gente vigie o nosso coração. Desde o momento em que Jesus Cristo iniciou o seu ensino, ele sempre bateu de frente com os líderes religiosos, com os fariseus em especial. E por que isso? Porque os líderes religiosos, os fariseus, aqueles que tinham ali o conhecimento da lei, eles estavam sendo expostos pelo Senhor Jesus. O que Cristo falava sempre foi contrário àquilo que os fariseus praticavam, que os líderes religiosos realizavam, não o que eles diziam, porque Jesus mesmo diz: ouçam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. E a tradição foi algo que sempre o Senhor Jesus pegou e mostrou. Essa tradição, ela não leva o homem a cumprir a lei, mas traz sobre ele o peso. De maneira que o que nós temos aqui é um povo olhando para o Cristo dizendo: esse homem não é dos nossos. Esse homem é contra nós. Esse homem não fala o que nos agrada. Esse homem não concorda com aquilo que a gente concorda, por isso vamos acabar com ele. Ele não é favorável àquilo que eu penso.
Ele não é favorável àquilo que eu falo. Tudo que nós dissemos, ele diz que é contrário. Por isso, nos levantemos contra ele. Você alguma vez já percebeu no seu coração alguma ira quando alguém te chama a atenção por algo que você faz e ele é contrário ao seu pensamento? Será que você alguma vez já pensou mal daquela pessoa assim que você compartilhou algo e ela diz algo contrário e você pensa, esse daí não é dos meus, não é dos meus pensamentos, não vai fazer parte do meu grupo, vamos afastá-lo. Ele incomoda, ele fala aquilo que eu não gosto de ouvir, ele me fere com as palavras porque é contrário ao meu ego. Você já passou por isso, minha irmã? Esse é o nosso coração fariseu. Esse é o nosso coração fariseu. Aquele coração que quando alguém não é dos meus, então agora eu vou expulsá-lo. Não importa o que ele faça, não importa o que ele é, não importa aquilo que ele está a realizar, que de fato é agradável ao Senhor, não é agradável a mim. Ele não me agrada. Ele pode agradar a toda a gente e ser maravilhoso para toda a gente, mas ele me fere. Por isso eu vou feri-lo. Por isso eu vou apagá-lo. Por isso eu vou dar um jeito de puxar ali o tapete. É isso que os fariseus estão a fazer aqui. Uma vez que a indignação desses fariseus é dada justamente porque Cristo não lhes agradava ao ouvido. Quando os fariseus falaram para Jesus, veja o versículo 2, capítulo 12, versículo 2. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. A expectativa: olha, saiam daí. Olha, vocês estão fazendo o que é errado. Está vendo que os fariseus, eles têm razão. A tradição impede de fazer isso. Fiquem com fome, morram de fome, durmam com fome. Amanhã vocês comem, mas saiam daí. É isso aí, fariseu, é isso aí. A expectativa deles mostrar que os fariseus estão certos. Temos que cumprir a tradição. Mas Jesus diz: não, vocês estão errados. É permitido sim fazer o que é necessário no sábado. Quem agrada disso? Se não tiver com o coração do Senhor, quem se agrada desse tipo de comportamento? De alguma forma você está tentando fazer aquilo que é agradável diante do Senhor. E você vê o comportamento de outro e diz: olha, isso não é agradável ao Senhor. E o outro diz: espera lá, meu irmão. Onde é que nós temos isso de fato escrito que nos impede, num caso como essa, de realizar obras de necessidade no dia do Senhor? Mas não me agradou. Eu fui exposto. Eu fui colocado, eu fui envergonhado. Eu, de alguma forma, eu fui afetado no meu ego, na minha imagem. Eu queria estar bem diante dos homens e acabo sendo exposto diante dos homens, envergonhado diante dos homens. Eu vou eliminar essa pessoa. Eu vou tentar puxar o tapete dessa pessoa. E como aqui no caso os fariseus então procuram fazer isso, fazem da pior forma possível. Eles olham para Jesus e dizem: esse expele demônios pelo poder de Beelzebul, maioral dos demônios. Esse homem está endemoniado. Esse homem está cheio do espírito maligno. É por isso que ele tem poder para expulsar espíritos malignos. A autoridade dele sobre os espíritos malignos é porque ele é possesso de espírito maligno. A gente observa isso, não vou lá agora, mas no Evangelho segundo Lucas, que conta o mesmo relato, o que nós observamos ali é que coloca como Jesus está possesso pelo inimigo, possesso pelo demônio. Então, o fato deles se levantarem contra o Senhor Jesus Cristo não é porque eles tinham razão do que estavam a dizer, não. Mas é porque aquilo incomodava a eles. Aquilo incomodava-os. De maneira então que eles se levantam contra o Senhor. Com o pensamento: se não é como eu quero, então farei tudo para o prejudicar. Assim então, o Senhor Jesus Cristo, essa é a primeira questão que eu queria mostrar para a gente. Quando Cristo então esse
o Messias que veio com poder para trazer libertação, e que ele cura de fato e traz a libertação aos cativos, e como nós mesmo que estávamos em trevas, nós estávamos totalmente aprisionados, ele nos liberta, trazendo a nós essa total alegria, esse gozo, como a multidão. Nós tivemos aquele momento de total deleite na libertação que o Senhor nos concedeu, a todos aqueles que Ele já chamou. Entretanto, a necessidade de observar o nosso coração, porque tem certas coisas que não agradam-nos a nós, e se nós não vigiarmos, a gente acaba se levantando de fato contra o Senhor e contra os nossos irmãos. Cristo, então, aqui, perceba, o relato aqui não é tanto no que diz respeito à cura, porque a cura, Mateus utilizou aqui poucas palavras, nós temos do verso 22 até o verso 24 apenas para relatar a questão da cura, do que a cura traz sobre o que foi curado, sobre a multidão e sobre os líderes religiosos, mas a partir do versículo 25, aquilo que é a ênfase que Mateus quer trazer nessa parte. E aqui nós temos então a questão do conhecimento do Senhor Jesus Cristo acerca desses pensamentos e pergunta que ele vai fazer de maneira a, mais uma vez, expor o homem. Quando o homem está em pecado, a única coisa que vai acontecer é justamente a cada vez mais isso ser exposto. Quando já está em luz, não há o que pôr para fora, já está em luz. Mas quando está em trevas, quando está em pecado, quando está ali aquilo no coração escondido, o Senhor cada vez mais vai pôr para fora. E aí a gente vai perceber mais uma vez isso com os fariseus. Jesus então diz, versículo de número 25, uma vez que o rei, conhecendo-lhes os pensamentos, diz Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, diz, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Veja que o pecado dos líderes religiosos os estava deixando tão cegos que até mesmo eles perderam a capacidade de raciocínio. Jesus aqui não traz para ele uma palavra, digamos assim, que a gente possa encontrar no Antigo Testamento as bases para essa palavra no sentido literal do texto. Encontrar uma referência do Antigo Testamento que nos traga isso, como se ele estivesse a trazer essas palavras. A gente encontra isso numa questão lógica. Se um reino está dividido entre si mesmo, como ele vai permanecer unido, inteiro? Ele vai se dividir, ele vai se desfazer. É uma questão de raciocínio lógico. Não precisava nem ali de muita coisa. Apenas um ponto de lógica. Todo reino dividido contra si mesmo não ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. É óbvio. É claro. Se dentro da família, o marido e a esposa não estão bem, estão divididos, como é que isso permanece? Como é que isso fica? Olha, se nós chegamos ao ponto de pensar, eu não me divorcio porque eu não quero envergonhar o Evangelho. Eu não me divorcio porque eu não quero ser instrumento para envergonhar a igreja do Senhor. Meu irmão, minha irmã, dobra o seu joelho e olha, porque você já está num ponto que já ultrapassou tudo aquilo que é permitido. Já está ultrapassando. Só esse pensamento já mostra a intenção e como está o coração. Por isso, olha, espera lá. O que sai da boca vem de onde? Do coração. Aquilo que nos leva a fazer algo vem de onde? Do nosso coração. O que sai da nossa vontade, aquilo que nós realizamos é o que vem da nossa vontade, ou seja, do nosso coração, do nosso interior. Por isso, se já há pensamentos assim, o negócio já está feio.
precisa de restauro, precisa de renovo. Veja, a família, o casamento é um reino. Precisa estar totalmente unido. Em nenhum parlamento há unanimidade de pensamento, porque um pensamento contrário é sempre bom para poder ajudar em certas decisões e fazer abrir os olhos. Mas a decisão, quando tomada, é única. O governo da igreja, conselhos, muitas vezes tem posicionamentos e pensamentos diferentes. O conselho da igreja pode ter pessoas que pensam de forma contrária, mas uma vez que aquilo é votado, nós somos chamados a poder caminhar juntos segundo aquele propósito. Se não der certo, se sente novamente e refaça as observações ali necessárias para que possa então tomar uma nova decisão ou ver o que precisa ser mudado. Mas não dividido. Não trazendo divisões. Porque se traz divisões, a coisa vai de fato rachar. E a gente sabe que isso acontece no meio da igreja. A gente sabe que isso acontece em casamentos. A gente sabe que isso acontece em todos os meios. Filhos que querem sair de casa dos pais, porque não aguentam mais os pais. Espera lá. O papel do pai, né? A visão de pai dado ao mundo para com o filho, representa mesmo a nossa visão do Pai do céu para conosco. Quem é que vai virar para Deus e vai dizer: Deus, eu não quero mais, porque eu tenho orado ao Senhor, tenho falado com o Senhor, e o Senhor não me traz aquilo que eu tenho pedido ao Senhor, e é só peso, só angústia, só coisa ruim, Senhor, eu não vou estar mais com o Senhor, eu não quero mais ao Senhor. Como está no reino do Senhor e olhar para o próprio Senhor dizendo: não estamos em comunhão? É impossível. Essas relações são relações criacionais. Essas relações é aquilo que Deus estabeleceu e abençoou. Nossa comunhão com Ele, nosso casamento, nossa vida em família, em sociedade. Por isso, é necessário que estejamos de fato unidos, nunca divididos, porque, do contrário, isso de fato irá a mal. Versículo número 25. Essas palavras lógicas sendo lançadas aos fariseus, faz também com que Jesus Cristo lhes mostre o seguinte, veja no verso 26, quando diz: se Satanás espelha a Satanás, dividido está contra si mesmo, como, pois, subsistirá o seu reino? A gente sabe que o reino das trevas é aquele que quer dominar sobre o reino inimigo. Se Satanás está dividido entre ele mesmo, o reino já está fadado. Não há como permanecer. E aí Jesus traz ali uma perguntinha para quebrar aqueles homens. Ele diz, versículo número 27, se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulsam vossos filhos? E aqui percebam que o que nós temos é que essa questão de expulsar demônios já era algo comum naquele tempo. Nós já sabemos que tinha ali pessoas que tinham essa prática. A pergunta que Jesus faz é justamente essa: com que autoridade os vossos filhos expulsam demônios? Porque se eu expulso com autoridade de Satanás, os filhos de vocês também são pessoas possessas e estão expulsando pelo poder do inimigo. Eles mesmos, uma vez não sendo, será juiz de vocês. Veja, por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Isso para um fariseu, eu imagino que seria algo bem difícil de pensar. O meu filho, aquele que tem que de fato me honrar, me respeitar, que tem que ser para mim um exemplo no meio dos homens, para não me envergonhar, aquele a quem eu instruo, a quem eu tenho feito crescer a minha imagem, ele me julgar, ele ser o juiz sobre mim, o comportamento dele demonstrar a minha falha, eu sou o mestre dele, eu sou o instrutor dele. Perceba como isso é no coração de um fariseu. Perceba como isso seria no nosso coração.
E perceba como isso muitas vezes nos leva, de fato, a nos levantar contra aquele que nos instrui. E como ele se levantará assim, então, contra o próprio Senhor, o próprio Messias. Mas Jesus deixa claro para ele, no versículo de número 28, quando ele diz: se porém, e perceba que esse se aqui, ele não é um se ele não vem aqui como se de talvez, ou de probabilidade. É um se de certeza. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Por isso Jesus é o rei que apresenta a chegada do seu reino com poder, clareza e autoridade. Ele diz: se porém eu expulso, e de fato eu expulso pelo poder do Espírito de Deus, aqui nós vemos a chegada do reino de Deus. Em especial, aqui, quando ele diz: eu o faço pelo Espírito de Deus. Isso que eu estou a fazer pelo poder de Deus. Pelo poder que vem o Espírito de Deus. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus. Ou seja, eu estou cheio não de Satanás, mas do Espírito de Deus. Presta atenção nesse ponto. Cheio do Espírito de Deus. E realizo isso pelo poder do Espírito de Deus. Estou cheio do Espírito de Deus. É de fato chegado o reino de Deus sobre vós. O reino estabelecido sobre vós. Esta multidão, que a gente vê no versículo 23, que se admirou e disse: será esse o filho de Davi? Está certa. Eles estão certos. Cristo, sim, é o filho de Davi prometido. Eles estão certos porque o que está sendo feito vem, sim, de Deus. Porque ele está ali realizando pelo Espírito de Deus. Certamente, então, é chegado o reino de Deus sobre vós. E esse reino já está estabelecido. Versículo 29, ele vai dizer ainda: ou como poderá alguém entrar na casa do valente e roubar-lhes os bens, sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa. Aqui, quando Jesus Cristo traz isso, ele já está justamente demonstrando: olha, aquele endemoniado que está ali cativo, debaixo do poder do inimigo, para poder de fato ser liberto, é necessário que você amarre ali o valente, o inimigo, para que você possa então libertar aquele de suas mãos. A gente tem até aquela expressão, né? Está amarrado, está amarrado, está amarrado, que a gente vê muito dos nossos irmãos, muitos falando. É uma expressão que na verdade mostra a verdade. Jesus, ele está amarrado. Desculpa. Satanás, ele está amarrado. Capítulo 20 do livro de Apocalipse, do versículo 1 a 3, nós temos justamente esse relato. Nós temos ali que, de fato, o inimigo ele foi amarrado. Ele está amarrado. E nesse momento, queridos, não tema, o inimigo está totalmente impedido da sua totalidade de atuar sobre a vida do seu povo. Ele está amarrado. Nesse período que nós estamos a viver, entendemos estar vivendo o milênio, ele está totalmente impedido de realizar suas obras por completo. Ele já foi aprisionado. E quando diz que ele está aprisionado, e assim então saquear-se-á a sua casa, poderá ser saqueada a sua casa, essa mensagem vem para todos nós, para que nós possamos perceber que o anúncio do Evangelho
ele tem total poder, né? Aquele que anuncia o Evangelho tem total autoridade para adentrar a qualquer lugar, porque ele é poderoso para fazer com que aquele que ouve o Evangelho do Senhor converta-se ao Senhor. O inimigo, ou de alguma forma, nós, né, podemos vir a perder a vida. A morte vai chegar para nós. Entretanto, o Evangelho, ele vai ser anunciado até os confins da terra, até o último eleito do Senhor. Por quê? Porque nada mais pode impedir. O inimigo, que de alguma forma se levantava, ele está amarrado. Não temos que ter medo ao inimigo. Temos que ter temor a Deus. E assim anunciar o seu Evangelho. Eu li até essa parte, a intenção era que fôssemos até o versículo de número 37, porque no versículo de número 37 nós temos, entendo-se, a conclusão desse raciocínio. Por mais que talvez na sua Bíblia tenhamos assim essa divisão por parágrafos, nós temos por tema, né, subtítulo. Entende-se que a conclusão desse raciocínio vai até o versículo 37. E nós teremos aqui algo que é uma questão bem delicada de trabalharmos. E eu confesso que para mim, em especial, é algo bem difícil de apresentar. Por quê? Porque é uma das coisas mais difíceis de nós podermos falar. Que veja, é o versículo de número 31. Quando ele diz: por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoado. Se alguém preferir alguma palavra contra o Filho do Homem, seria isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem nesse mundo, nem no por vir. E essa questão do pecado, da blasfêmia, pecado imperdoável. E ciente do tempo e sabendo que isso aqui é algo que demanda, né, algo mais claro, nós vamos ficar aqui até o versículo número 30 e no próximo domingo vamos dar aqui continuidade no versículo 31 ao 37. Porque se a gente observar nesse texto, nos traz algo claro acerca da questão dessa blasfêmia, que é o fato de estarem atribuindo aquilo que foi feito pelo Espírito de Deus à obra de Satanás. Mas isso é um ato imperdoável, uma questão que de fato não há perdão. E nós precisamos de fato entender bem isso para que a gente tenha essa total segurança no Senhor, né, dessa blasfêmia, dessa obra contra o Espírito do Senhor, aqueles que de fato são levados a cometê-la. Por isso, versículo 30, concluindo, ele diz: quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Não há outra oportunidade, outra chance, outra coisa que seja possível ao homem. Quem de fato diz que está com o Senhor, né, aquele que de fato professa a sua fé em Cristo Jesus, ele deve obrigatoriamente ser reconhecido como um cristão. Aquele que diz: eu creio no Senhor Jesus, e perceba, não estou a falar aqui que você crê muito, a sua fé é muito grande, que você de fato tem uma fé imensa. Não, eu estou dizendo que você crê no Senhor Jesus. É Ele, crê que Ele fará, crê que Ele crê que Ele de fato é o Cristo, o Messias. Você precisa viver obrigatoriamente como um cristão. Não há como pensar que é cristão, mas não vive como um cristão.
Esse versículo deixa para nós bem claro que não há essa possibilidade de alguém dizer que é do Senhor, mas de fato não viver segundo aquilo que o Senhor nos chama a viver. Ele diz: quem não é por mim é contra mim. Qual é a outra possibilidade que o Senhor Jesus nos concede aqui? Nenhuma. Não há nenhuma outra possibilidade. Ou serve ao Senhor, ou serve ao inimigo. Ou é um cristão, ou não é um cristão. Ou vai para o céu, ou vai para o inferno. Não há outra opção. Por isso, como cristãos, que de fato somos, devemos crescer a cada dia nessa vida em comunhão com o Senhor, para sermos visivelmente identificados como cristãos. Porque, do contrário, quem com ele não ajunta, esse vai espalhar. E aqui eu queria trazer uma palavra assim, missionária, missiológica para isso aqui. Porque o Senhor nos chamou para quê? Anunciar o Evangelho a todas as nações. O Senhor nos chama para quê? Para poder trazer para o seu meio os eleitos do Senhor. Aqueles que vão ouvir a palavra do Senhor. Mas de alguma forma também, aqueles que não fazem parte do povo do Senhor invisível, a igreja invisível, farão parte do povo do Senhor visível, sendo assim também, de alguma forma, impactados pela vida desses, mudando em muito o seu comportamento moral, o seu comportamento ético e a sua vivência, podendo até expressar algumas questões, né, do povo de Deus, a dizer algumas questões sobre a fé da mesma forma que o povo do Senhor, mas não fazendo parte do povo do Senhor, mas estando ali sendo o quê? Abençoados pelo sal e pela luz do mundo, que é o povo do Senhor. Mas quem isso não faz? Espalha. Não traz para junto da igreja aqueles que por meio dos sacramentos, por meio da palavra, por meio dos meios ordinários do Senhor, estarão em contato com a bênção do Senhor, mas espalha o povo do Senhor. Eu não sei quantos já tiveram aquela oportunidade, por exemplo, de ouvir alguém dizer: eu sou crente em casa, porque eu não acredito mais na igreja. Eu sou crente de casa, eu assisto os cultos pela internet, porque eu não me dou mais com o povo da igreja. De alguma forma, se nós observarmos essa pessoa como sendo um cristão, ela foi ferida, precisa de ser tratada, mas cedo ou mais tarde ela volta. Mas se ela é cristã, genuinamente faz parte do povo do Senhor, louvado seja o Senhor por isso, ter alcançado essa vida, ela de mais cedo ou mais tarde vai ser tratada. Mas se ela não é do povo do Senhor, se ela de fato faz parte do povo inimigo que teve contato com o povo do Senhor, Satanás vai estar feliz da vida, porque ela tem uma pessoa que o serve e que teve contato e que vai denigrir a imagem do povo de Deus o quanto puder fazer, espalhando cada vez mais a mentira, impedindo esse ajuntamento do Senhor. Vocês percebem isso? Vocês percebem como a nossa vida é uma vida que de fato deve transmitir aquilo que vem do Senhor? E você percebe então com isso como nós devemos estar em harmonia com o reino, com o Senhor e entre nós, para que possamos então vivenciar isso de forma plena, de maneira a ajuntar e não espalhar. Esse é um chamado, queridos, um chamado para uma unidade, e uma unidade no Senhor, que coloca para fora tudo aquilo que está escuro do nosso coração, trazendo apenas luz, para que em luz estejamos todos em paz uns com os outros e caminhando nesse reino para esse ajuntamento. Porque do contrário, se formos encontrados como aqueles que trazem o espalhar, né? Misericórdia do Senhor sobre nós. Misericórdia do Senhor sobre nós. Por isso,
Temos que ter essa compreensão. João, na primeira carta, capítulo 2, versículo 9, ele deixa bem claro para a gente que diz: aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. 1 João, capítulo 2, versículo 9. Aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, até agora está em trevas. Veja como vive enganado. Diz estar num local em que, na verdade, não está. E ele continua no versículo 10. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele sim, quem ama o irmão permanece na luz. Por isso, pensar que está numa condição em que não está é algo perigoso. É algo perigoso. Que Deus nos ajude e ajude a sua igreja a observar a cada dia, primeiramente, o nosso Senhor, que nos libertou e que de fato é o Senhor das nossas vidas, o nosso Senhor Jesus Cristo. Como Ele nos tirou da escravidão, das cadeias, nos tirou das trevas e nos traz para a luz. E se de fato estamos na luz, o reino não estará dividido. O reino deve manter-se unido. Porque com o Senhor nós temos que trazer ajuntamento e não espalhar. Ajuntar e não espalhar. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Ó Senhor Deus, graças damos ao Senhor pela Tua palavra, Senhor. Graças damos ao Senhor, Senhor nosso Deus, porque temos a oportunidade de ouvir a Tua voz e, avaliando nosso coração, nós sermos chamados, Senhor Deus, para uma renovação, uma restauração, um arrependimento dos nossos pecados, um retornar-nos para o Senhor. Ó Senhor nosso Deus, muitas vezes os nossos corações enchem-se de sentimentos contrários à palavra do Senhor, que é vaidade, que é orgulho, sentimentos de superioridade. E por conta desses pecados, muitas vezes nos levantamos contra aqueles que nos exortam e que falam aquilo que é contrário à nossa vontade, nosso pensamento. Pessoas que às vezes nos chamam para colocar os pés no chão e olharmos para a realidade. Nós, ó Deus, nos levantamos contra elas porque queremos continuar vivendo como quem olha para os sonhos e nos levantamos contra esses irmãos, essas pessoas, Senhor Deus. Tenha piedade de nós. Nos ajude, Senhor, a cada dia viver para o ajuntamento, como um reino fortalecido, um só corpo unido. Cientes, ó Deus, que tudo isso é mediante o operar do Teu Santo Espírito, que habita no Teu povo. O Espírito do Senhor que está em nós. A união que temos, primeiramente, é uma união espiritual. É uma união, ó Deus, de um só corpo místico, a Igreja do Senhor, o povo do Senhor. Por isso, Senhor, nos traz sempre essa convicção, essa certeza a cada dia, para que nos momentos em que fomos chamados ao arrependimento e à reconciliação com os irmãos, possamos sempre nos lembrar, é obra do Senhor. De maneira que essa unidade, Senhor Deus, seja permanente no povo do Senhor.
E os nossos corações, ó Deus, por causa da nossa pecaminosidade, que se levantam como murmurações e que se levantam, Senhor Deus, contra os nossos irmãos e contra a igreja e contra várias coisas, inclusive o Senhor. Ó Senhor, que o Senhor ajude-nos a ser quebrados por Ti, para que assim possamos trazer essa plena unidade do corpo certo do agir do Senhor em nós. Ó Senhor, a nossa súplica ao Senhor é para que o Senhor seja glorificado, é que a Tua igreja unida se transforme de fato em instrumento do Senhor nessa terra. E aqui, Senhor Deus, desfrute da comunhão com o Senhor, da comunhão uns com os outros, ó Pai, e desse fortalecimento do Teu reino, essa alegria, para a glória do Teu nome. Senhor, seja assim. Nós suplicamos em nome de Jesus. Amém.